primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Vamos ficar de pé. Sempre quando nós temos algo de bem para recebermos, né? E fazer uma reverência ao Senhor, que Ele é poderoso para nos abençoar nesta noite, a sua vida e aquilo que você tem colocado no altar do Senhor. Oremos. Senhor Deus eterno, soberano e gracioso Pai, em cuja presença nos encontramos, Senhor. E aqui estamos depois de uma semana que se passou, Senhor, o teu povo, a tua igreja, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações, Senhor, e necessidades que passamos. E aqui, Senhor, nos achegamos diante do teu altar, com os nossos corações abertos, quebrantados, humilhados, Senhor, para receber a tua palavra, receber o conforto, o consolo, a paz, a alegria, Senhor, e o poder para que em tudo o teu nome, na vida da tua igreja, de cada membro aqui presente e os que estão ausentes, Senhor, recebam a tua palavra. Dai a unção, a inspiração, Senhor, a iluminação do teu Espírito ao coração do teu servo, como tu assim já tens feito. E que em tudo o teu nome seja louvado e glorificado. E que todo empecilho seja destruído, Senhor. E a tua palavra seja recebida com atenção, com carinho e com amor, através desse instrumento que tu tens colocado aqui para o louvor e glória do teu nome e para o crescimento deste povo aqui presente. Em nome de Jesus, nós te exaltamos e glorificamos. Amém. Amém, amém e amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele também disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Cheguem, cordeirinhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preciosos. A Bia já chegou aqui, quem mais se aproxima? Ei, crianças, Jesus Cristo está aqui, viu? Isso, o Filho do Papai do Céu, aquele que morreu no Calvário para nos salvar. Venham, criancinhas, cordeirinhos, o nosso Salvador está aqui para abençoar vocês. Chega, príncipe. Vem, meu amor, chega, o papai pode trazer, pode. Cordeirinhos de Deus. Papai do céu, obrigado, porque o teu Filho Jesus Cristo morreu para nos salvar e para salvar também estas crianças. Ó, Papai do céu, que elas aprendam a te amar, a te obedecer e a te glorificar. Pai nosso que estás nos céus, que possamos ter o privilégio de ver essas crianças crescendo e cada vez mais íntimas do Senhor, uma santa intimidade. Ah, Senhor, que elas sejam mais e mais instruídas aqui por esta igreja, nesta igreja, que elas sejam inspiradas por nós e que elas saiam daqui impulsionadas cada vez mais para te amar, te obedecer e te glorificar. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Que o Senhor abençoe a querida Milka, a nossa cooperadora no Evangelho. Queridos, prossigo orando pelas crianças. Prossigo orando pelas nossas crianças. Povo querido, vocês perceberam que eu dei uma saidinha e voltei com um copinho com chá, não é? Faz parte. Quem esteve ali daquele lado percebeu que eu entrei na cozinha e precisei mastigar alguma coisa. É que nós chegamos aqui às 16 horas e 50 minutos e baixou um pouquinho o açúcar no corpo e eu senti a pressão baixou, eu precisei, já fui socorrido ali pela nossa SAF, uma já chegou de um lado, chegou do outro, ofereceu um chazinho, um biscoito e está melhorando, graças a Deus. Faz parte, não é? Me permitam tomar o restante do chá. É só para que vocês alguém não venha achar que é irreverência, não. Foi a necessidade de urgência. Deus no comando, não é, Elton? Deus no controle. Gênesis, de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. Sermão, parte 3,
Noé, lembram? A arca e o dilúvio. E seus significados para nós hoje. Gênesis capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Noé, a arca e o dilúvio. E seus significados para nós hoje. Abramos a Bíblia Sagrada em Gênesis. Gênesis, o capítulo 6, povo querido, povo de Deus. E observem o versículo 7. Nós encontramos o nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus, dizendo o que iria fazer com aquela geração antediluviana. Gênesis capítulo 6, o versículo 7. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Forte, não? Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque eu estou triste por havê-los feito. Eu estou lendo a versão a Nova Almeida atualizada. Eu estou triste por havê-los feito. É assim que se encontra. Agora adiantemos para o versículo 17 do mesmo capítulo. O Senhor continua dizendo o que Ele iria fazer com aquela geração. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Agora adiantemos para o capítulo 7 de Gênesis. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Gênesis capítulo 7, o versículo 4. O Senhor continua dizendo o que Ele iria fazer com aquela geração rebelde, com aquela geração que se encontrava vivendo com as costas viradas para Ele, com aquela geração promíscua, com aquela geração vivendo desregradamente, sem regras, aquela geração imoral, além de ser amoral. Gênesis 7, versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. É para ser lido com solenidade isso, gente. Chega a dar calafrio. Mesmo capítulo, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Versículo 17. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. Versículo 21. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra. Aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos.
o versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Ele disse o que iria fazer com aquela geração, e ele fez. Mas o texto continua. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves do céu foram extintos da terra. Agora eu convido a igreja, no ato de adoração, a lermos juntos a última parte desse versículo. A última parte, está lá, ponto, vírgula. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Daí perguntamos por que ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Por quê? Sabe por quê? Primeiro, voltemos para o capítulo 6 de Gênesis e nós encontraremos o porquê ficou somente Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Só que antes de lermos o versículo 8, Teresa Alencar, vamos ler o versículo 8 à luz de Efésios 2:8, não é? Efésios 2:8 diz o que, povo querido? Pela graça, mediante, e isto não vem, é dom de Deus. Agora vamos ler Gênesis 6, o versículo 8 à luz de Efésios 2:8. O que é que diz o texto? Todos. Porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Graça soberana do Senhor. O Deus Todo-Poderoso que em Gênesis 3 prega o Evangelho ali, após a queda de Adão e Eva. Ele é o primeiro pregador do Evangelho. Quando ele diz que um descendente da mulher nasceria e ele pisaria na cabeça da serpente. Ele não mente. Ele não se frustra. Os seus planos não são frustrados. Jó, depois daquela experiência linda com Deus, Jó, no ato de adoração, disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então diz o texto: Noé achou graça diante do Senhor. Graça, favor soberano e imerecido de Deus. É Deus se tornando favorável ao ser humano. Isso é graça. É Deus aceitando o ser humano inaceitável. Graça. Moisés, movido pelo Espírito Santo, ele detalha para nós como se deu essa graça, como se deu essa ação de Deus indo em direção a Noé. Como essa graça de Deus se manifestou na vida de Noé. No mesmo capítulo 6, versículo 13. Essa graça que Deus manifestou sobre a vida de Noé, ela é manifestada. Ela não é uma graça sem forma, etérea,
ela não é uma graça que não é materializada. Ela foi materializada. Como? Capítulo 6, versículo 13. Vamos ler juntos? Então Deus disse a Noé, preste bem atenção, só até aí. Aí é graça. Quando Deus ousa falar com o ser humano, isso é graça. Hebreus 1, o autor diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A Ele a glória, graça. O ato de Deus falar com o homem, quando ele se move em direção a Noé, e ele fala a Noé, é graça. Ele fala a Noé, é graça. Feliz é o ser humano que é objeto da fala de Deus. Feliz é o ser humano. Mas o texto continua, vamos adorá-lo lendo. Ele diz para Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Agora ele está falando com Noé, gente. Ele poderia não falar, e mataria também Noé, e mataria também os filhos de Noé com justiça. Nosso Deus não é masoquista. Ele está manifestando, o dilúvio foi manifestação de justiça. Foi a justiça de Deus reivindicando a sua santidade. Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de quê, gente? Deus não destruiu anjos. Deus não destruiu pessoas boazinhas. O texto diz: a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu destruirei juntamente com a terra. Versículo 14. Prossigamos a leitura. Isso é graça. O que é que Deus manda Noé fazer, gente? Faça uma arca de tábua de cipreste. Não foi Noé que disse: eu vou inventar uma arca. Primeiro ele foi agraciado por Deus em tomar conhecimento do que Deus iria fazer. Em segundo, Deus diz: eu quero te salvar, eu vou te salvar, então ouça-me, faça uma arca de tábua de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Isso é graça, Alexandre. No mesmo capítulo, versículo 18. Vejam por que ficou só Noé. Veja por que o dilúvio não destruiu Noé. Vejam por que Deus não destruiu Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Graça. E a graça é manifestada aí. Versículo 18, todos juntos. Mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança. Louvado seja o Senhor. E você entrará na arca. Você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ei, meus irmãos, esse é o homem abençoado. Se você quer uma definição de um homem abençoado, é um homem com quem Deus ousa, a quem Deus ousa falar, com quem Deus ousa ter relação, intimidade. Esse é o homem abençoado, esse é o ser humano abençoado, isso é graça. Mas com você estabelecerei a minha aliança, o meu acordo, um pacto. Mas também com a tua família. Isso é lindo demais, gente. A maneira que Deus resolveu de se relacionar com o ser humano foi através de aliança, pacto. No livro dos Atos dos Apóstolos, vamos encontrar o apóstolo Pedro também falando sobre essa aliança, dizendo assim: a promessa é para os vossos pais e também para quem?
os filhos. A promessa é para os pais e também para os filhos. Eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Isso é graça. É por isso que a primeira igreja presbiteriana de Petrolina está cada vez mais procurando se alinhar com a vontade de Deus e lutar e resgatar as nossas crianças. Não, 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 não. As ideologias não vão roubar as nossas crianças. Não, 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 não. O diabo não vai escravizar as nossas crianças. Nós somos a embaixada dos céus na terra. E no poder e pelo poder do Espírito Santo lutaremos para resgatar mais e mais crianças. E o nosso desejo e o nosso sonho é vê-las confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso, como ato de adoração, adultos cristãos mesmo dessa igreja, cuidado, porque o diabo é maestro das trevas. Ele é mestre das trevas para distrair os cristãos dessa obra. E aí ele oferece algumas distrações para nós. Cuidado. Cuidado. Por isso aquele cântico diz: lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, cante, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, elas militam e nos tentem separar, não, não. Com os nossos olhos em Cristo, bem forte, unidos iremos andar. Ei, quando o maestro das hostes do inferno tentar distrair você, nos distrair, nos separar, não sejamos bobos, que possamos responder para ele: arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás, é meu irmão em Cristo. Arreda-te, Satanás, é minha irmã em Cristo, e você não vai me separar dele ou dela. E se ele insistir no diálogo com você, vamos lá que ele pergunte nos seus íntimos qual a razão disso. Aí você volta para o início do cântico. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quem pagou? Quando Jesus derramou sua vida. Ele pensava só em mim? Ele pensava em mim. Ele pensava em ti, pensava em nós. Ei, preste bem atenção. Ele pensava em quem quando estava no Calvário? Então não deixe, quando o diabo tentar fazer você se afastar do outro, fale: não, eu sou do Senhor, mas ela também é. Mas você não, diabo, arreda-te, Satanás. Noé, eu farei uma aliança contigo, mas é só com você, não, Noé. A aliança também é com os filhos. Papais e mamães, lutemos pelos vossos filhos. E aqui eu quero aproveitar e fazer uma recomendação. Há 8 dias, o reverendo Roberval Góes esteve aqui, nos abençoando com um sermão maravilhoso, baseado em Efésios 6, lembram? Pois bem, aquele sermão maravilhoso, você encontra o assunto dele no livro que ele acabou de lançar. Pai afetivo, pai efetivo. Em prol dos seus filhos, leiam esse livro. Pai afetivo, pai efetivo. Em o nome de Jesus Cristo. Porque ficou só Noé e os seus? Graça, graça, graça.
Só que não parar por aí não. Por que ficou só Noé e os seus? Por que também não foram destruídos? Que cena linda eu estou vendo daqui. Por quê? O que é que diz Efésios 2? Lendo Gênesis 6, 7 e 8, à luz de Efésios 8. Vamos repetir Efésios 8. Pela graça sois salvos. Graça. Mas tem também a fé. A fé é o instrumento pelo qual se recebe o que Deus dá. A fé é o instrumento pelo qual se recebe o que Deus dá. A fé é a mão vazia que recebe o presente. Noé acreditou. Aleluia. Noé poderia não acreditar ou não, gente, mas ele acreditou. Pela graça sois salvos mediante a fé. Hebreus capítulo 11, qual é a prova que, além de Gênesis 6, 7 e 8, prova de que ele acreditou? A prova de que ele acreditou na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. Hebreus 11, vamos lá, por favor. Hebreus, palavra do Supremo Senhor, capítulo 11. Assim, pois, se encontra a palavra do Senhor. O primeiro versículo. Depois vamos adiantar para o versículo 7. Porque o autor primeiro nos dá uma definição de fé. E vamos relembrar a definição de fé? Ora, a fé é a certeza de coisas. Agora para um pouquinho aí, segura o texto aí. Noé estava agora ali diante de quê? Diante de um aviso que Deus deu a ele. E diante de uma promessa. A fé é a certeza de coisas que ele agora estava ali. Ou ele esperaria ou não. Ou ele acreditaria ou não no que Deus havia dito e nas promessas. Mas o texto continua. A convicção continua. A convicção de fatos. Deus disse, eu vou mandar um dilúvio. Ele nunca tinha visto um dilúvio na vida dele. Como é que é? Noé nunca tinha visto uma arca. Um baú flutuante na vida dele. E Deus diz, faça assim, assim, assim. Ele poderia não ter acreditado, não é? Mas diz o texto que é a convicção de fatos que esse não veio. Agora, vamos deixar que a própria Bíblia fale se ele acreditou ou não. Hebreus 11, versículo 7. Agora no ato de adoração, vamos ler junto. Pela fé, Noé, divinamente instruído, a respeito de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus seja louvado, glorificado seja o Senhor. Ele precisou exercer a fé. Agora, como é que você encontra Noé exercendo essa fé? Além do que já foi dito em Hebreus 11. Então voltemos, meus irmãos, para o livro de Gênesis, o capítulo 6. Gênesis, o capítulo 6, versículo 22. O escritor aos Hebreus disse que, de fato, pela fé, Noé construiu uma arca. Já disse tudo aí, não já? Mas observe aqui em Gênesis 6, 22. Foi o que Noé fez. Ele fez o quê? Conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. A palavra fé, ela não está aí explicitamente, ela está aí implicitamente. Ela se encontra aí nesse versículo, nas entrelinhas. Fez tudo como é o que Deus havia ordenado. Tudo. Ele não adicionou nada, ele não subtraiu nada. Ele fez isso porque ele teve fé no Deus vivo e verdadeiro.
Ele acreditou no que o Deus Todo-Poderoso havia dito a ele. Ele acreditou nas promessas de Deus. Então ele fez tudo o que Deus havia ordenado, povo querido. Agora, interessante, vocês já ouviram falar que na hermenêutica bíblica, e que nós apelidamos de reformada, hermenêutica para aqueles que estão nos visitando, mas não é questão de ser inteligente ou não, mas não é uma palavra da sua familiaridade. Significa o quê? A arte e a ciência da interpretação bíblica. A arte e a ciência da interpretação do texto bíblico. Existe também a hermenêutica jurídica, não é? Os advogados aqui da igreja sabem disso. E a hermenêutica sacra, que é a nossa. Quando há uma repetição na Escritura, Deus está dizendo: prestem bem atenção nisso aqui. Prestem bem atenção nisso aqui. Tudo aqui é importante, mas muito mais importante é isso aqui. E não é que há uma repetição aqui? Em Gênesis 6 diz que Noé fez tudo como Deus havia ordenado. Aí você vai para o capítulo 7, o versículo 5, o que é que está lá, gente? Observem, capítulo 7, versículo 5, e aqui eu quero adorar a Deus dizendo: obrigado, Senhor, pelos muitos talentos e dons que o Senhor tem levantado nesta igreja. Ô sonoplastia abençoada. Vamos ler agora, ato de adoração, todos juntos. Deus está dizendo: preste bem atenção nisso aqui. Aí você vai para Tiago, Elton querido, capítulo 2, Tiago capítulo 2, e veja como a sonoplastia de fato é abençoada, e Deus seja louvado por ela. Tiago capítulo 2, e nós vamos encontrar, povo querido, a partir do versículo 14, Tiago, movido pelo Espírito Santo, falando sobre dois tipos de fé: uma fé morta e uma fé viva. E observem como é que ele trabalha essa ideia. Todos juntos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Que coisa linda, meu irmão. A Bíblia é linda demais, é maravilhosa demais. Mas o texto continua. Vamos lá. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, trate de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, mais uma vez ele pergunta: qual o proveito disso? O que ele está dizendo é: qual é o proveito dessa fé? Qual é a utilidade dessa fé? Que fé é essa? Agora vamos lá, todos juntos. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aí você vai para Gênesis 6 e 7, você encontra Moisés, movido pelo Espírito Santo, dizendo: Noé fez tudo como Deus havia ordenado. Gênesis 6, Gênesis 7, Noé fez tudo como Deus havia ordenado. Ou seja, a fé de Noé foi uma fé viva, que nós chamamos de fé salvífica, fé salvadora. Louvado seja o nosso Senhor. Entende por que ficou apenas Noé? Foi alcançado pela graça soberana de Deus, Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Mas essa graça levou a crer mediante a fé. Fé. E falando em fé, possivelmente o nome da conferência, da nossa UMP, da nossa igreja, a primeira igreja, possivelmente, está faltando só um detalhe: será ou Conferência da Fé Reformada, ou Encontro da Fé Reformada, outubro, para a glória do Senhor.
Agora, será que em Efésios 2, 8, Paulo não contradiz o que acabamos de dizer? Não, porque ele não para em Efésios 2, 8. Ele vai para Efésios 2, 8 e 9, para dizer que é pela graça e não pelas obras. Mas se alguém estivesse ali dizendo, está vendo? Está vendo? Negócio de obras? Não, Paulo diz, calma aí. As obras, elas não são causa da salvação, mas a fé cristã tem lugar para elas. Vamos então para Efésios 2:10. Ato de adoração, vamos ler juntos? Pois somos feitura, criados em Cristo, para... Aleluia! Noé foi alcançado pela graça soberana de Deus. Noé usufruiu da salvação de Deus mediante a fé. Mas Noé manifestou que essa fé era de fato uma fé viva através das boas obras. Gente, ele passou aproximadamente 120 anos praticando obras, construindo uma arca e pregando para a sua geração, construindo a arca e pregando para a sua geração. Pedro o apresenta como pregador da justiça. Obra. Por isso, em virtude disso, em Gênesis 7, nós encontramos Moisés dizendo que o que Deus havia dito que faria, fez, escapou somente Noé e aqueles que com ele entraram na arca. Graça, fé e a evidência da fé verdadeira, a prática das boas obras. Nós estamos na nova administração da aliança da graça. Deus mudou a administração, mas continua sendo pela graça, mediante a fé, e essa fé precisa desembocar em boas obras. Daí perguntamos a vocês, a nós mesmos: por onde andam as boas obras para as quais Deus nos chamou? Por onde andam as boas obras, as quais o próprio Deus as designou para que andássemos nelas? Na nossa pastoral de hoje, e depois introduzindo a lição com a classe de adultos, aproveitamos e recapitulamos aqui, Josué, o que diz o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Você já estava lá com o presbítero Clécio hoje, na classe de adolescentes. Aliás, você estava com o presbítero Humberto, classe Catecom, não estava? Ah, não estava, mas tranquilo, fique tranquilo. Tá bom? Sempre há uma razão legítima para isso, não é, guerreiro? Mas olhe para mim, para o seu pastor, para o seu co-pastor, porque o seu pastor supremo é Jesus Cristo. Leia comigo aí, vamos ler juntos, todos juntos. Aí está falando sobre Paulo, sobre Barnabé. Barnabé estava em Antioquia, a igreja começou a crescer, avivamento de Deus. Olha, o poder de Deus sendo manifestado em Antioquia. E mais pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador. Aí Barnabé olhou e disse: eu não posso conduzir esse povo sozinho. Ah, como é bom, Senhor, nos dê mais e mais essa consciência de que ninguém faz nada grande. Aí ele foi ao encontro de Paulo, o trouxe para Antioquia. E o texto continua: e quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro, Barnabé e Paulo, parceria, queridos, nós somos parceiros e não competidores. Nós somos parceiros, nós somos a equipe fenomenal de Deus. Nós somos a melhor equipe que existe na terra, a igreja do Senhor. E diz o texto: e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão.
Em Antioquia, agora a última parte, toda a igreja. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos? Porque foram encontrados praticando as boas obras de Efésios 2:10. Porque foram vistos praticando, Denise, praticando as boas obras designadas pelo próprio Deus. Oh Senhor, que a população lá de fora olhe para a primeira igreja e veja cada membro, apesar das imperfeições, praticando as boas obras que o próprio Deus as designou para que andássemos nelas. Ou melhor, para que andemos nela. Futuro reverendo Juan, que o Senhor confirme isso. Se essa for a vontade do Senhor, meu irmão, na tua vida, o que não vai faltar é incentivo não, viu? Pode acreditar, eu sou empolgado com isso. Aliás, o colégio pastoral aqui é empolgado com isso. Já pensou? Essa igreja gestando um futuro pastor? Essa igreja dando à luz um pastor? Menino, que bênção, é festa. Juan, mas entenda, como diz o príncipe dos pregadores, quem é? Que deu uma dose, deu um Red Bull espiritual para nós no dia 13 de julho, no nosso Aviva Sertão. Eu falei o que, gente, no Aviva Sertão foi? Eu falei o que? Eu falei no Aviva Sertão foi? Está errado. No nosso Aviva. Entenderam agora? Então não fale o Aviva Sertão foi uma benção. Não. Está faltando algo. Você vai dizer, sabe como? O nosso Aviva Sertão foi uma bênção. Isso faz uma grande diferença. E aí, Juan, hoje é chamando de reverendo, meu irmão. Como diz minha mãe, valei-me. Calma. Não atropele o processo. Isso sou eu mesmo. Mas o reverendo Hernando diz, o príncipe, aquele servo de Deus humilde, tão carinhoso, tão meigo, gente. Eu tive a honra de passar o dia com ele. A mensagem do pregador anda junto com a vida do pregador. A mensagem do pregador caminha junto com a vida do pregador, Carlos Gil. Ó Senhor, nos ajuda. Ó Senhor, nos ajuda. Por isso Paulo olha para a igreja lá em Corinto e diz, escreve, sejam meus imitadores. Ponto. Não. Como eu sou de Cristo Jesus. Boas obras. Entenderam por que ficou só Noé e os seus? Agora observem, queridos. Caminhando para o encerramento, voltemos para Gênesis, por favor. Capítulo 7, sonoplastia abençoada. E vejam agora algo interessante acontece aqui. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Observem que coisa linda isso aqui. Todos juntos. Gênesis capítulo 7, o versículo 1. Vamos lá? O Senhor disse a Noé. A arca está pronta, gente. Ele acreditou. Ele praticou as boas obras no seu tempo. Agora Deus diz, entre na arca, você e toda a sua família. E o texto sagrado diz que ele entrou. Então o dilúvio veio, ele e a sua família foram salvos. Agora observe que coisa linda aqui. Eu quero fazer com uma aplicação estendida. É uma outra linguagem que nós usamos na hermenêutica bíblica, que apelidamos de reformada. É a linguagem aplicação estendida. Ou chamamos de sensu plenos. Um acontecimento parcial aconteceu aqui, mas o acontecimento pleno é lá. Observe agora que coisa linda. Gênesis capítulo 8. Ele entrou na arca, não é? Agora vamos para Gênesis capítulo 8.
Que coisa linda, gente, aconteceu aqui. O Senhor disse para Noé sair da arca. Versículo 15, os versículos 15 e 16 de Gênesis 8. Toda a igreja. Então disse Deus a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Aleluia. Sim, pastor, que empolgação é essa? Qual a razão disso? Preste bem atenção. Aplicação estendida. Nós já nos encontramos na arca da nova administração da aliança da graça. E essa arca é uma pessoa incomparável, imensurável, perfeita, graciosa, misericordiosa, sempre presente. Ela tem nome, o nome dela é Jesus Cristo. E já estamos nela. Agora preste bem atenção. Ela vai repousar, sabe aonde um dia? No novo céus e na nova terra. E o próprio Deus vai dizer: agora saiam e desfrutem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Bem forte. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Por quê? Porque assim como relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda. É Ele quem vai dizer: entraram, agora saiam e desfrutem. Entrem, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Então, queridos, não troquem esse direito de primogenitura celestial por nada. Por isso os discípulos voltaram vibrando: Senhor, Senhor, os demônios se nos sujeitam, os demônios se nos submetem. Ele disse: que legal, mas prestem bem atenção, alegrem-se muito mais, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se porque vocês estão na arca de Deus, e a arca de Deus é Jesus Cristo. Que o Senhor prossiga nos abençoando hoje e sempre. Amém.